Foi, hein? Sim. Foi, só não está a tela cheia. Perfeito. Agora sim. Foi agora? Sim. Só um pouquinho, tá falhando tudo. Meu Deus. Ai. Posso começar aqui? Sim, pode começar. Ah, que fica tudo silêncio, é estranho. Ah, viu só? Então tá. A aula é sobre manejo das metástases hepáticas no câncer coloretal. Tá? Eu e o Dr. Giovanni vamos apresentar. Então, uma introdução. O câncer coloretal é o terceiro tumor mais frequente no mundo e é a segunda maior causa de morte relacionada ao câncer, pelo Globocan 2018. Cerca de 50% dos pacientes vão desenvolver metástases hepáticas na evolução da doença, do câncer coloretal, e as metástases são responsáveis por, no mínimo, 2/3 das mortes. O fígado é o órgão acometido em aproximadamente 80% dos casos, sendo de acometimento único em 20 a 50% dos casos, e somente 15 a 30% dos pacientes serão candidatos à ressecção. Então, o avanço nas técnicas cirúrgicas e a melhora dos esquemas quimioterápicos tem permitido oferecer um tratamento com intuito curativo ao número maior dos pacientes. As metástases, elas se dividem, então, em sincrônicas, que são aquelas que podem ser antes, descobertas ao mesmo tempo, ou diagnosticadas até 6 meses após o tumor inicial, e as metacrônicas, com diagnóstico posterior a 6 meses ao tumor inicial. O Giovanni vai falar melhor sobre elas mais para frente ali. Então, os métodos diagnósticos, a gente pode lançar mão do ultrassom, né, que é amplamente disponível, um baixo custo, mas tem uma baixa sensibilidade e menor que 20% das lesões de 1 centímetro, né, é ruim para lesões pequenas. É operador dependente e limitado em obesos. A tomografia, amplamente disponível, um custo relativamente baixo, é a técnica padrão para estadiamento, avaliação da resposta e para segmento oncológico. De fatores contraindicações, exposição à radiação, reação ao contraste, perda de função, e tem uma resposta limitada em fígados esteatóticos e lesões subcentimétricas. A ressonância, ela tem uma técnica mais acurada para lesões hepáticas focais, é um exame de alto custo e baixa disponibilidade. O Primovistia, que é o agente hepatobiliar, aumenta as taxas de detecção das metástases hepáticas, então sempre fizer ressonância, tentar usar o Primovist, e tem uma maior sensibilidade que a tomo e o PET em lesões subcentimétricas. Então, o PET com emissão de póster tem alta sensibilidade, uma especificidade próxima a 95%, é um exame de alto custo e baixa disponibilidade, ele é útil na detecção da metástase extrahepática, limitado em pequenas lesões pulmonares, hepáticas e na avaliação após a quimioterapia. Na Santa Casa, no SUS, a gente consegue o PET são para metástase de câncer coloretal. Acho que a única que a gente consegue liberar pelo SUS o PET é para metástase coloretal. E o ultrassom intraoperatório, combinado à exploração cirúrgica, é um método padrão ouro para detecção de metástases hepáticas e frequentemente ele vai alterar o plano cirúrgico e é um método operador dependente. Então, para avaliação da resposta ao tratamento sistêmico, é utilizado o critério RECIST 1.1, né, que é um conjunto de regras baseado em exames de imagem que vão definir quando a neoplasia aumenta, não modifica ou piora durante o tratamento. É o critério padrão para avaliação da resposta, recomendado usar a tomografia como exame de segmento. Então, para definir a ressecabilidade, a gente divide os pacientes portadores da doença inicialmente ressecável, potencialmente ressecável e aqueles com doença considerada irressecável. Após completar o estadiamento, a ressecabilidade é aproximadamente 10% para sincrônicas, 20 a 25% para metacrônicas, e nas ressecções extensas é necessário a gente calcular o fígado, o volume de fígado remanescente, né, o fígado remanescente. Para isso, a gente usa a volumetria hepática, que é calculada por tomo ou ressonância, mais utilizada é a tomografia, com uma superestimação na ordem de 13%.
Então, os parâmetros utilizados são o número e o tamanho dos nódulos, localização, possibilidade de obtenção de margem cirúrgica oncológica adequada, doença multinodular bilateral e evidência de doença estrepática, se ela é controlável ou não, e a experiência do cirurgião em centro especializado, né, com grande número de lesões de ressecções hepáticas realizadas, índice de mortalidade e tal. Então, as definições mais aceitas são: tem a ressecção total das lesões e preservação de pelo menos 20 a 25% do parênquima em fígados não doentes, com quimioterapia intensa de 30% e hepatopata crônico de 40%. Tem que permanecer uma drenagem biliar efetiva, com a vascularização adequada e drenagem venosa adequada. Margens maiores que 1 centímetro são recomendadas, mas não obrigatórias. As principais contraindicações são a impossibilidade de controle do tumor primário, presença de tumor extrahepático não ressecável, incluindo doença linfonodal e peritoneal disseminada, multinodularidade que impede a ressecção total das lesões, com preservação do volume adequado do fígado, e lesões próximas ou invadindo grandes vasos, de modo que impeçam tecnicamente a ressecção ou comprometam a vascularização do remanescente hepático. Então, os fatores prognósticos. A gente tem a idade e complicações pós-operatórias, mostrou que a ressecção em idosos tem resultados semelhantes do que em jovens, com uma mortalidade aceitável, e que a redução de sobrevida livre de progressão e sobrevida global em 5 anos, ela é comprometida ela reduz a sobrevida em pacientes que tiveram complicações, reduz a sobrevida global em 5 anos em pacientes que tiveram complicações pós-operatórias. Então, os GNK-RAS, NRAS e BRAF são fatores preditivos de terapia com o cetuximab, e o BRAF é um fator prognóstico adverso. Quer dizer, quando tem esses genes, altera o tratamento quimioterápico, e o BRAF, que é um fator prognóstico adverso. Quando tem a resposta patológica, a quimioterapia neoadjuvante assim, significa que tem uma melhora de sobrevida global. As margens positivas têm maior chance de progressão natural. E de fatores prognósticos, tentou-se buscar alguns scores ao longo dos anos. Tá? O score mais aceito é o score de Fong, que ele vai avaliar se tem linfonodo positivo no tumor primário, se tem um intervalo livre de doença menor que 12 meses, mais de um tumor, um maior tumor maior que 5 centímetros e um CEA maior que 200. Além disso, tem da John Hopkins tentou usar esse novo The Tumor Burden Score, que eles tentaram usar o Metro Ticket, que é uma calculadora usada para o CHC, para avaliar a questão do transplante, o tratamento, e eles tentaram extrapolar esse Metro Ticket para os tumores para as metástases coloretal. Ele usou um cálculo entre o maior tumor e o número de metástases, colocou num plano cartesiano. Eu queria ter posto uma imagem, mas não consegui, para mostrar assim, ele extrapolou o Metro Ticket e mostrou ser um forte preditor de sobrevida global. Eu estava conversando com a doutora Angélica sobre esses fatores prognósticos, a gente acaba usando eles nas nossas discussões, a gente não usa eles claramente no dia a dia para definir se vai ressecar ou não, a gente acaba colocando eles nas nossas discussões intrinsecamente. Eles vão ser mais usados para publicações e tal. Então, os fatores prognósticos, nomogramas ou clinical risk scores são ferramentas úteis no prognóstico pré-operatório, mas elas não devem interferir na seleção ou contraindicação da cirurgia, e é recomendado buscar margens maior que 1 centímetro, e na impossibilidade de as margens subcentimétricas são suficientes. Giovanni, acho que eu falei meio rápido. Alô? O Giovanni está se preparando aí. Ah, tá. Meu Deus, é muito ruim no silêncio. Tu viu só? Parece que tu tá falando sozinho, né? Sim. Por isso que o ideal nessas aulas online é o pessoal deixar a câmera ligada, né? Mas é difícil conseguir. Tá aparecendo os meus slides? Não, né?
aparecendo um que diz metástase hepática CCR. Não sei se esse é teu. É. Tu tem que botar no modo apresentação. Uhum. Então tá. Eu vou falar mais sobre o manejo da parte cirúrgica, então vou falar um pouco sobre quimioterapia. O principal na ressecção, no tratamento da metástase hepática do câncer coloretal é a cirurgia, né? Quando se tem os maiores números para se aproximar da cura. Então, quando a gente pensa na cirurgia, a gente tem que pensar no limite técnico cirúrgico para a ressecção dessas metástases. Então, pensando nesse remanescente, a gente tem que pensar no histórico hepático, né? Se esse fígado é um fígado previamente sadio, se ele tem algum tratamento sistêmico prévio, ou se é um fígado cronicamente doente. Então, isso muda a quantidade de fígado que tu precisa ter pós-cirurgia. Né? No fígado hígido, tu tem que ter 25%, 30%. No paciente que fez quimioterapia, claro que vai depender de qual medicação, de qual o tempo de duração dessa quimioterapia, mas em média é de 30% a 40%. E num paciente cronicamente doente vai depender, logicamente, do qual tipo de cirrose, mas uma média de 40% a 50% de remanescente hepático. Então, quando a gente pensa na ressecção dessa lesão hepática, a gente tem que pensar na biologia molecular dessa lesão, a gente tem que pensar no qual remanescente hepático que a gente vai ter, a gente tem que pensar nas margens hepáticas, que antigamente se tinha uma ideia de ter que ter um limite maior, e hoje a gente sabe que 1 milímetro é considerado ideal para uma cirurgia para preservação de parênquima, e qual a técnica mais adequada conforme a topografia da lesão. Aqui eu coloquei um gráfico que fala sobre ressecções hepáticas de metástases hepáticas. Então, uma situação que está muito em voga hoje, a R0, claro que a situação é ideal, mas o R1, a sobrevida dela é pouco inferior em relação à ressecção R0. Então, comparando uma ressecção R1 ou em relação a quando tu não consegue fazer o procedimento quando tu não resseca, é muito diferente, é muito inferior quando tu não resseca. Complementando o que o Rodrigo falou, em relação a tumores sincrônicos, tumores sincrônicos é quando tu faz a detecção no momento do diagnóstico da lesão primária, eles tendem a ser um pior prognóstico, e em relação aos tumores metacrônicos, nessa definição que eu coloquei, tem os metacrônicos mais cedo, que é quando tu detecta essa lesão metastática até 1 ano, depois de ter diagnosticado o tumor primário, e os tumores mais tardios, que são após 1 ano de detecção, de diagnóstico do tumor primário. Lembrando que os tumores mais precoces, o diagnóstico mais precoce dos tumores metacrônicos, quanto mais cedo se faz o diagnóstico dessa lesão metacrônica, isso quer dizer que tem uma biologia molecular mais agressiva, né? E fazendo associação em relação à duplicação das células tumorais. Coloquei um esquema em relação ao tratamento, aos tumores sincrônicos. Então, quando tu tem um tumor sincrônico, tu tem que pensar, esse tumor é assintomático, né? E nesse artigo ele define sintomático como paciente obstruído ou com sangramento resultando em instabilidade hemodinâmica. Obstrução, nesse artigo, ele fala que é quando impede a progressão do aparelho na colonoscopia. Então, obviamente, tu tem que fazer uma cirurgia do tumor primário antes de fazer a ressecção hepática. E quando o tumor é assintomático, bom, aí tu tem 3 possibilidades. Quando tu tem tumores irressecáveis, quando tu tem tumores que eles chamam também de border, que são lesões bilobárias, lesões grandes, ou lesões ressecáveis, que são lesões pequenas, periféricas. Então, os tumores sincrônicos, 15 a 25%, quando tu faz o diagnóstico do tumor primário, tem lesões sincrônicas, né? Sendo 80% deles irressecáveis e 20% ressecáveis. Aqui eu coloquei um fluxograma
de 3 terapias, né, que a gente pode fazer quando tem lesões sincrônicas. A terapia clássica, quando tu tem faz primeiro uma quimioterapia, trata a lesão primária, faz uma nova quimioterapia e depois faz a metastasiectomia. Essa é um tipo de terapia mais em desuso em relação às outras. Ou tu pode fazer ressecção simultânea quando tu faz a quimioterapia, e quando tu tem um tumor pequeno, por exemplo, um tumor pequeno no sigmoide, que não é obstrutivo, e mais uma lesão periférica e pequena no fígado, tu pode fazer essa ressecção simultânea, seguindo de uma nova quimioterapia. Ou o liver first, que a gente sempre escuta nos rounds do professor, que tu tem um tumor ou border ou ressecável, mas quando ressecável, quando não é periférico, uma topografia mais profunda, tu faz uma quimioterapia primeiro, pensando em diminuir a lesão e pensando em diminuir a chance de ter micrometástase. Então, tu resseca essa lesão, né, conforme a evolução conforme a quimioterapia tenha conseguido diminuir essas lesões. Então, tu resseca essas lesões hepáticas, faz uma nova quimioterapia e depois tu faz a ressecção do tumor primário. Eu coloquei um artigo que é famoso do professor Menta, que foi onde ele mostra, né, essa técnica do liver first. Então, essa técnica ela é mais usada, né, para quando tu tem uma doença primária sintomática e com fígado com plurimetastáticos. Nesse estudo, tinha um estudo com poucos pacientes, eram 20 pacientes, sendo 11 lesões de reto e 9 de cólon. O número médio de metástases eram 5. Pacientes com mais de 4 metástases eram 70% de todos os pacientes. O tamanho médio das metástases eram 5 centímetros. Pacientes com metástases maiores de 5 centímetros eram 60%. Metástases bilobárias, o que confirma mais ainda o uso dessa técnica, eram 70%. Com essa técnica, né, pacientes que antigamente eram considerados inoperáveis, se mostrou que a mediana de sobrevidas é de 46 meses. Vou falar agora sobre as metástases metacrônicas. Então, são aquelas lesões que a gente acaba fazendo diagnóstico, pelo menos, tem várias definições. A mais antiga que a gente mais fala é a partir de 6 meses, né, após o diagnóstico. Outras falam que após o diagnóstico da lesão primária já é considerado metacrônico. Então, tu tem 4 linhas de tratamento. Ou tu pode fazer, quando tu tem menos de 3 lesões hepáticas e tu tem uma localização desfavorável, tu pode fazer uma quimioterapia para tentar uma regressão dessas lesões hepáticas, faz uma cirurgia e parte para a quimioterapia. Quando tu tem, eu botei errado, quando tu tem mais de 3 lesões no número 1, quando tu tem mais de 3 lesões e uma localização desfavorável. Ou quando tu tem poucas lesões com uma topografia mais favorável, lesões periféricas, tu pode fazer uma cirurgia primeiro, seguido de quimioterapia. Ou tu pode fazer só a cirurgia, que dificilmente se faz atualmente, ou tu pode fazer a quimioterapia, que seria o pior cenário. Aqui eu coloquei um gráfico mostrando pacientes que foram ressecados, né, aqui na linha preta, e aqui na linha branca a gente mostra pacientes que foram operados, mas não foram ressecados. Então, a sobrevida em 5 anos é de aproximadamente 50% em pacientes com metástases ressecadas. Né? Então, esses números nos trazem a necessidade de estratégias para aumentar a ressecabilidade dessas lesões hepáticas. Coloquei um fluxograma que explica bem o arsenal, como a gente pode tratar essas metástases hepáticas metacrônicas. Então, tumores ressecáveis, a gente, dependendo do tamanho, se é uma lesão mais periférica, se é mais profunda, ou a gente pode partir para a cirurgia, quando são lesões pequenas ou bem periféricas, ou a gente pode partir para a quimioterapia. Quando são doenças ou lesões potencialmente ressecáveis, a gente pode partir para a quimioterapia, né?
ou pode, pensando, a gente pode chamar também de quimioterapia de conversão, ou a gente pode ir para ressecção direta, só que aí tem duas estratégias que depois eu vou explicar melhor, que tu pode fazer hepatectomia em 2 estágios ou ALPS. E quando o tumor é irressecável, a gente pode fazer a quimioterapia e conforme a resposta, ou o paciente vai para paliativo, ou o paciente tem essa terapia acaba tendo essa conversão e depois eu vou explicar, ele pode se tornar cirúrgico. Então, eu botei um gráfico, que é um gráfico bem conhecido, que a gente já teve em outras aulas, que é a evolução da quimioterapia, né? Falando agora sobre todo o arsenal terapêutico que a gente tem para tratar essas metástases metacrônicas, as quimioterapias evoluíram muito ao longo dos anos, né? Nesse gráfico a gente mostra, desde o início até as últimas quimioterapias, com bevacizumab, cetuximab, a gente consegue atualmente, a gente consegue ter em 5 anos uma sobrevida de até 30%, né? Mostra uma evolução muito grande. Aqui nos anos 2000 a gente tem 15% e em 2014, que é a última linha que a gente tem aqui, mostra passando 30%. Então, a principal ideia da quimioterapia neoadjuvante, ela tem a característica, ela te permite avaliar a história natural da doença, permite tu avaliar melhor a biologia molecular do tumor antes de tu iniciar a terapia cirúrgica, né? Isso acaba servindo como um critério prognóstico. Como eu falei anteriormente, ela acaba fazendo um downsizing tumoral, permitindo ressecções menores. E, além disso, como a gente sabe, a gente tem as lesões macro e micro. No caso da micro, que é o que vai fazer a recorrência dessa lesão, ela acaba tratando as micrometástases, permitindo uma menor recorrência da doença. Para lesões irressecáveis, que é um fato que a gente tem visto cada vez mais em artigos, eu coloquei um artigo clássico de 2009, que é um estudo com 196 pacientes com lesões irressecáveis que foram submetidos ao FOLFOXIRI, né? Então, desses 196, aproximadamente 20% se tornaram ressecáveis e conseguiram fazer uma cirurgia R0, né? Desses 19%, fazendo uma avaliação de sobrevida em 5 e 8 anos, eles conseguiram ter uma sobrevida de 42%, em 8 anos de 33%. A sobrevida livre da doença em 5 anos desses pacientes que fizeram essa ressecção R0 foi de 29%. Aqui eu coloquei um estudo retrospectivo que tem multicêntrico com aproximadamente 11 mil pacientes. Então, pacientes que inicialmente ressecáveis, que conseguiram realizar essa ressecção R0, eles apresentaram pior sobrevida aos pacientes que eram inicialmente ressecáveis. Mas, ao mesmo tempo, eles têm uma maior sobrevida, eles têm uma maior sobrevida em relação aos pacientes que não realizaram a ressecção, né, que acabaram fazendo só a quimioterapia. Então, mostra que a gente está caminhando para um rumo onde a quimioterapia nos permite cada vez mais ter ressecções hepáticas. Seguindo o arsenal terapêutico, a gente tem a embolização portal. Então, quando é que a gente faz a embolização portal? A gente faz a embolização portal quando a gente tem lesão, por exemplo, no lobo direito, mas na volumetria a gente vê que o lobo esquerdo ele é pequeno. Então, pensando na hipertrofia do lobo contralateral, a gente faz uma embolização do ramo portal direito, né? Com isso, a gente vai ter uma hipertrofia do lobo contralateral, lembrando que esse lobo contralateral não pode ter doença, né? Caso o lobo contralateral tenha doença também, a gente pode fazer hepatectomia em 2 tempos, né? O que seria a hepatectomia em 2 tempos? A gente faz a ressecção de todas as metástases do lobo, nesse caso do lobo esquerdo, que é onde tem menos metástase, e faz uma ligadura do ramo portal direito. Não basta fazer só a ligadura do ramo portal direito. Por quê?
porque tu fazendo uma ligadura do ramo portal direito só, tu permite uma neovascularização. Então, é necessário a gente fazer a alcoolização desse ramo portal, né? Com esse procedimento, a gente consegue ter uma hipertrofia do lobo esquerdo. Esperando 4 a 8 semanas e fazendo uma nova volumetria e vendo que a gente tem um remanescente hepático adequado, a gente consegue fazer uma hepatectomia direita, diminuindo as chances do paciente ter uma insuficiência hepática. Esse tipo de terapia tem vários estudos mostrando a eficiência, né, desse método e que a gente vê bastante no nosso serviço. Outra terapia é o ALPS, que foi uma terapia descoberta por um erro, né? Se eu não me engano, foi descoberto no Japão. E qual é a ideia dessa terapia, né? O paciente tem várias lesões, então tu resseca as lesões do lobo menor, do lobo onde tem menos lesão, tu faz uma hepatotomia, tu faz uma ligadura portal à direita e das veias hepáticas também, e dessa forma, né, como tu tem a ligadura de todos os ramos do lado onde tem maior metástase, tu tem uma hipertrofia muito mais rápida do lado contralateral. Com isso, no segundo estágio, tu consegue fazer aí tu faz a hepatectomia e tira o fígado doente. Essa é uma terapia, não vou dizer em desuso, mas o doente tem que ser muito bem escolhido, não? Porque a morbidade e mortalidade desse procedimento é muito alta. Agora, uma situação que está em grande evolução nessa área é o transplante hepático, né? Antigamente se considerava isso uma ideia fora do senso comum e hoje tem muitos trabalhos mostrando que sim, a gente tem uma luz no fim do túnel e existe está cada vez mais próximo essa ideia. Então eu coloquei um trabalho que ele faz uma relação entre pacientes transplantados e pacientes que fizeram só quimioterapia, né? A sobrevida em 5 anos de pacientes transplantados foi de 56%, em relação a pacientes que fizeram só quimioterapia, acabaram tendo uma sobrevida de 9%. 2/3 desses transplantados tiveram recidiva pulmonar, né? Essa situação da recidiva pulmonar é uma outra situação que está em constante evolução de estudos. Por quê? Porque antigamente se tinha lesão extrahepática, se pensava em ressecável, mas essas lesões, principalmente a pulmonar, porque é mais frequente, elas têm um caráter mais indolente. Então, hoje em dia o paciente pode apostar mais, ser mais agressivo na terapia em pacientes com doença extrahepática, porque, claro, se não for doença extensa, se não for uma doença multimetastática, a gente pode pensar em ter terapias mais agressivas, né? O problema desse estudo é que esses pacientes transplantados tiveram uma recidiva no fígado em 8 a 10 meses. Né? Coloquei um outro estudo onde o Dr. Khalil participou. É um estudo pequeno, né? Mas é um estudo muito positivo, um estudo com 12 pacientes, onde eles escolhem de forma muito precisa os pacientes em relação qual é a forma de seleção deles. Eles escolheram pacientes com CE baixo e pacientes com maior intervalo, né, entre a metástase hepática e a lesão primária. Lembrando que isso nos traz a ideia que é um tumor menos agressivo, que é um tumor que tem uma menor duplicação tumoral. Nesse trabalho, ele mostra uma sobrevida em 5 anos de 50%, né, que é uma coisa incrível. E uma sobrevida livre de doença em 5 anos de 38%. Então, tem muito estudo ainda, tem algumas fontes que não acreditam, mas cada vez mais tem estudos apostando muito, claro, que desde que o paciente seja muito bem selecionado,
no transplante hepático de metástase coloretal. Né? Lembrando que, claro, quando o paciente faz quimioterapia e tu tem progressão da doença, esses são doentes que, obviamente, não são indicados para o transplante. Isso aí. Muito bom. Primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que vocês estão os dois de parabéns. Eu fico até orgulhosa de ver assim vocês falando sobre ressecções de metástases hepáticas assim nesse nível, sabe? É nível de discussão de congresso isso. Então muito bom, tá? Tem algumas coisas que dá para melhorar, como sempre, né? Porque a gente está aqui para ajudar vocês a melhorarem. Então assim, eu tomei umas notas. Thiago, tu tá aí, não? Daqui a pouco a gente deixa o Thiago falar. Sim, eu estou aqui. Tá. Eu vou fazer uns comentários, Thiago, já te passo, tá? Que eu tomei nota para eles. Primeiro, o Rodrigo, tá? Achei que a tua distribuição do texto ficou muito boa nos teus slides, tá? O que faltou? A fonte, tá? Normalmente, quando a gente faz uma apresentação científica, uma boa apresentação científica, a gente está instigando quem está assistindo a aula, tem curiosidade a saber de onde foi a fonte que tu tirou. Isso aconteceu comigo durante a apresentação de vocês, e me senti falta de saber de onde é que vocês tiraram a informação, porque faltou, nos dois faltou. Ainda que o Giovanni teve o cuidado de muitos slides ter colocado, teve um em específico que eu queria saber a fonte, porque eu queria aquele gráfico para mim, porque o que eu tenho é mais colorido, um colorido mais feiozinho, então, e não tinha. Então, tem que ter, pessoal, tem que ter esse cuidado. Eu sei que dá mais trabalho, mas tem que ter a fonte. Isso a gente vive repetindo e vai continuar repetindo para vocês aí até virar rotina, tá? Ainda na apresentação do Rodrigo, quanto ao formato, Rodrigo, falta um pouco de pausa na tua apresentação. Tu se ansiou, falou coisas muito bem ditas, mas foi tudo muito rápido. Então, talvez que tu precisa treinar para as próximas vezes é respirar mais, falar com mais calma. Isso passa mais segurança quando tu está apresentando. E dá tempo da gente metabolizar, porque senão tu não consegue acompanhar o raciocínio, né? Um cara que faz pausas maravilhosas, se tu tiver o trabalho de olhar para um discurso dele, prestando atenção nas pausas, é o Barack Obama. Ele faz a pausa, fica olhando para as pessoas, vendo as reações, e aí ele continua o discurso. É incrível se tu para olhar o discurso dele, prestando atenção nas pausas. Só para te estimular aí nesse quesito, digamos. Que mais? O Giovanni, na parte da apresentação, melhorou muito, tá? Tu tá, assim, menos atrapalhado. No começo, na primeira apresentação que tu fez esse ano, tu se atrapalhou todo, ficou ansioso, começou a falar coisa dos slides da frente, depois voltava, e tinha que estar muito concentrado para conseguir seguir. Agora foi bem melhor, tá? E me parece que tu aprendeu o assunto que tu apresentou. E isso é muito bom, tá? Tá, isso quanto às apresentações. Agora, quanto ao conteúdo de vocês dois, tá? Primeira coisa que ficou um pouco atrapalhado, assim, talvez, e eu sei porque é a questão da sincronicidade do tumor. Isso ficou um pouco atrapalhado. Cada um deu uma definição de o que é um tumor sincrônico, uma metástase, no caso, sincrônica, e o que é uma metacrônica. Essa confusão é gerada e existe porque já houveram diversas definições diferentes. Mas, antigamente, se usava o critério 6 meses para dividir entre o que é sincrônico, ou seja, até 6 meses do diagnóstico do tumor inicial, e metacrônico seria depois de 6 meses. Alguns artigos, se vocês procurarem, vão encontrar o número 3 meses, tá? Mas o que está se usando hoje, tá? E isso eu ouvi da própria boca do professor Adam, tá? Porque eu queria usar os 6 meses no nosso trabalho, e ele disse, não, vai usar 0. Vai usar imediato, porque... É o diagnóstico ou antes, né? Isso. Porque daí quando tu usa o critério 6 meses, tu pede a tomografia com 6 meses, nos serviços do mundo inteiro, que nem aqui no Brasil, a pessoa não faz a tomografia, e passou do tempo, já tinha lesão naquela época, e aí tu não consegue emparelhar os casos, os estudos, tá? Não consegue comparar, na verdade. Então, está se usando hoje ao diagnóstico, porque tu sabe que o paciente tem imagem ao diagnóstico, e se não for ao diagnóstico aparecer depois, é metacrônico, tá? Isso, se eu não me engano, está no último consenso europeu. Então, sincrônico é ao diagnóstico,
A partir disso, depois, é metacrônico, tá? O Rodrigo falou um pouco sobre PET, nas imagens ali no começo da apresentação do Rodrigo, que o PET é liberado para se fazer no SUS. Em algumas situações, sim, a gente não precisa PET. A minha pergunta para vocês é, quando é que vocês indicariam fazer um PET num paciente com metástases hepáticas? Essa é a pergunta, porque é um exame caro, a gente não vai conseguir para qualquer paciente. Então, tem algumas situações que você precisa do PET, e aí sim vai lançar a mão, e outras que não tem necessidade. Então, a gente lança a mão do PET quando ele vai poder interferir no teu tratamento, senão tu não vai usar. Então, se tu tá suspeitando, tem uma suspeita grande de ter lesões extrahepáticas e que essa presença de lesões extrahepáticas vai mudar a tua conduta, aí sim tu fazer um PET-CT. Se tá assim, uma lesão hepática e colônica, e a lesão colônica inicial, por exemplo, estadiou todo o paciente com tomografia, tu não suspeita que tem outras lesões, e tu já optou, por exemplo, por fazer quimio neoadjuvante e depois ressecar, não vejo sentido em fazer um PET nesse momento, assim, no SUS, né? Nós estamos falando de economia de dinheiro. Então, não é exatamente em todos os casos que a gente lança a mão da imagem, tá? Ali no Rodrigo, com relação à ultrassom transoperatória, eu não sei se você sabe, a gente fez um trabalho sobre isso ali no hospital, com os pacientes do professor. Isso aí, 2012, 2013, por aí, que foi o meu mestrado foi baseado nisso, na ultrassom transoperatória. E o que a gente identificou? Que, como o Rodrigo falou, o ultrassom transoperatório muda em algumas situações da cirurgia, mas não é por encontrar mais lesões, é mais pela localização das lesões e pela alteração no plano cirúrgico, tá? Porque no nosso trabalho a gente viu que o mesmo número de lesões novas encontradas na palpação foram encontradas na ultrassonografia. Então, se fosse por novas lesões, meus gatos aqui fazendo bagunça. Se fosse por novas lesões, só a palpação já conseguiria encontrar novas lesões. Mas não, a mudança é a mudança no planejamento cirúrgico, tá? O que mais? O Rodrigo chegou a falar sobre número de lesões para definir ressecabilidade. Isso é mais antigo, tá, Rodrigo? Hoje em dia, a gente usa aquela definição que o Giovanni apresentou. A possibilidade de ressecar ou não. De lesões. A gente sabe que quanto maior o número de lesões, maior o número de lesões não vistas, pior o prognóstico. Por exemplo, mais de 4 lesões no pré-operatório tem mais chances de no transoperatório encontrar nova lesão do que se fosse menos. Tá? Mas isso não define a ressecabilidade. Hoje em dia o que define é sobrou fígado ou não, se dá para tirar ou não, digamos assim, grosseiramente falando. Que foi o que o Giovanni apresentou, né? Quase no fim, tá? Giovanni apresentou o trabalho do Dr. Mentá, não é do Dr. Menta. Eu falei Menta? Na frente do Dr. Calil, o professor Calil era a faixa dele, né? Já faleceu. Ele morreu num acidente de bicicleta na Suíça. Não foi de infarto agudo do miocárdio? Não, foi de bicicleta. Ele morava na Suíça, não é? Não sei se é na Suíça ou ali na junta entre a Suíça e a França, por ali, não sei bem o que é. A aula do Marcelo N, ele falando. O sotaque é diferente, né, Giovanni? Hã? Seu sotaque é diferente, é isso aí. É o sotaque diferente. Mas é menta. Tá? Sacanagem, eu não notei. Menta, sabor menta, né? Ali no finalzinho, quando tu falou de transplante, Giovanni, tu mostrou o trabalho SECA Trial, o primeiro que tu mostrou, que a sobrevida dos pacientes não eram tão boas, pós-transplante hepático, a metástase. Depois... E o Nordic, né? É o SECA e o Nordic. O Nordic, esse que tu mostrou, que é o SECA... Porque assim, o que aconteceu? Tudo norueguês. Isso, tudo norueguês. Primeiro o SECA Trial mostrou que parecia que tinha vantagem em fazer o transplante. Aí eles pensaram, tá, mas a gente tem que comparar isso com a quimioterapia. Então eles pegaram um outro trabalho deles mesmo, que era o Nordic. Só tratava com quimioterapia, não com transplante. E daí eles pegaram os dois trabalhos e fizeram comparação, e é esse trabalho que mostrou. Isso. Daí o problema do transplante era muita recidiva e uma pior sobrevida em 5 anos, que não era tão boa, na verdade, quanto o esperado. Aí o que aconteceu? Nesse trabalho que o professor Calil participou, eles selecionaram melhor os pacientes, que foi o que tu mostrou,
pegando um intervalo maior entre os diagnósticos e um CEA mais controlado, e aí sim eles viram melhores sobrevidas. Ainda continua o problema da recidiva da doença, mas eles mesmos perceberam que a recidiva mais comum é no pulmão. E a recidiva no pulmão é mais indolente, ela assim mata mais devagar, digamos assim. Então não tem problema se você tiver uma recidiva, isso não vai matar o paciente, o que nos interessa é manter ele vivo, né? Então por isso que o transplante está vindo com tanta força. E agora está em andamento um trabalho chamado Transmet, que está acontecendo na França, que também vem para fazer essa comparação aí, com randomizado, mas bem feitinho, assim. E por último, eu tenho uma pergunta para vocês, só para não ficar sem pergunta. Se tu vai operar um paciente de metástases hepáticas, Eu já sei qual é a pergunta. Chega lá. Já sei qual é a pergunta. Tem doença extra-hepática. Não. O que tu vai fazer? Para de operar ou não? Não. Depende, né? A tua resposta tem que ser depende. Onde é a doença extra-hepática, né? A gente teve uma cirurgia 2 semanas com o professor Calil, ele fez essa pergunta para mim e deu sorte de eu ter estudado um dia antes. Tinha linfonodos, não me lembro se era junto ali, intercavo aórtico, não me lembro agora. E aí eram 2 ou 3 linfonodos e a gente ressecou, né? Eu acho que aumenta a morbidade, mas não contraindica a cirurgia. Isso, tá? Então, é por isso que tu tem que, antes de tu se atirar no sim, porque assim a resposta, tu depende, porque se tu chega na barriga e tá tomado de doença, digamos assim, pipocado no meso, no intestino, na parede, bom, aí seria motivo para parar tudo, porque você vai deixar a doença para trás. Então, quando é que tu termina e continua a cirurgia? Quando você consegue ressecar tudo. Ali no caso, a gente tinha os gânglios, a gente fez a ressecção junto dos gânglios, tá? Tem um trabalho do professor Adam mostrando exatamente essa situação. Doença extra-hepática que tu consegue ressecar e opera versus paciente que não versus paciente que tinha doença extra-hepática e não se conseguiu ressecar. Ter a doença extra-hepática ressecada é melhor do que você não ressecar. Mas é pior do que se ela não existisse, óbvio, né? Isso são 3 curvas, tá? Então, a resposta seria essa. Se conseguir ressecar, sim, faz, termina. Tá? O que mais? Olha, da minha parte é isso. Acho que foi tudo bem abordado, assim, rapidamente, porque é um assunto muito extenso, né? E não sei se o Thiago quer fazer algum comentário. Hoje eu quero elogiar, porque hoje foi bem. Normalmente eu só bato, né? Então hoje eu quero elogiar que realmente apresentaram bem, foi bem exposto todo o tema. Então, meus parabéns. E só uma ressalva, na verdade, acho que foi só a forma de falar. Não é que margem esteja proscrita, né, na ressecção da metástase. É quando necessário, margem comprometida, R1, é aceitável, né? São coisas diferentes. Mas acho que foi mais o jeito de falar do que propriamente a informação. Perfeito, perfeito. Eu até tinha tomado nota disso e pulei aqui, porque senão ia ficar falando muito tempo, mas o doutor Adam, ele chama isso numa aula que ele dá muitas vezes, assim, de R1 de necessidade, né? Só quando precisa mesmo. Se der para não deixar assim, não dá, né? Não, deixar só por deixar também não. Só quando não tem jeito. Mas o Quando resto foi muito bem. Junto a vaso, né? Isso, daí seria o R1 vascular, né? Lá do Torzilli. Isso aí. Ok, então, pessoal, olha, nós estamos bem dentro do tempo. Ah, não. Estamos bem dentro do tempo. Eu já estou em reunião já faz um tempo, já estou me perdendo aqui. Mas, antes da gente encerrar, vamos só combinar o que a gente vai fazer na semana que vem. A nossa ideia agora vai ser intercalar, né, uma semana de aula com uma semana de artigo, certo? Para ficar mais leve agora, final de ano também, porque vocês estão mais corridos, né? Agora começaram a trabalhar de novo. Então, a gente pode, não sei se por vocês está ok, manter na quinta-feira às 19 horas e na semana que vem fazer o artigo. Pode ser? Ótimo. Igual, vão precisar de 2 pessoas para apresentar o artigo. Eu pensei em, na semana que vem,
a gente selecionar algum artigo de tumor neuroendócrino ou metástase hepática de tumor neuroendócrino. Amanhã, isso, e daí separar quem vai apresentar. Perfeito. Sim? Perfeito. Tá, combinado. Pô, ótimo. Então tá, gente. Acho que é isso, né? Foi isso, mais alguma coisa aí? Acho que é, não, né? Tudo jóia. Então, muito obrigado pelas correções, professor. Muito obrigado. Certo. Boa noite, então. Vou encerrar a Boa noite. gravação. Um abraço. Boa noite, obrigado.